Ficou claro o tom dúbio do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é quando ele fala que manifestações são bem-vindas logo no começo da fala e depois, então, vai dizer que é contra o cerceamento do direito de ir e vir. Em nenhum momento houve um apelo do presidente para que a lei seja cumprida nesse país e que as estradas sejam imediatamente liberadas. E, ao mesmo tempo, ele usa esse discurso, Schiller, para falar que a direita saiu mais forte das urnas. Mas a direita que saiu mais forte das urnas, nesse momento, age na ilegalidade, porque um discurso como esse não é um discurso para apaziguar um país e dar início a um processo de transição democrático, né? Por favor, sua opinião, Schiller. Boa tarde. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Dora? Todos os colegas aí? Olha, isso que é a boa democracia, né? Cada um tem uma visão, cada um faz a leitura do pronunciamento do presidente Bolsonaro de uma maneira, né? Quer dizer, eu acho que ele reflete um pouco o clima do país, o clima azedo, né, do país. A gente comentava lá no domingo depois da eleição, né? Um clima muito azedo do país, né? Então você não tem nem da parte do presidente Lula naquele discurso uma citação ao vencido. Agora, 2 dias depois, também não tem uma citação do vencido do vencedor, né? Então, é um clima muito azedo. Eu acho que a Dora tem razão. Ele não faz, ele deveria ter feito um pedido, uma convocação para que as pessoas, apoiadores, enfim, desobstruam as rodovias. Acho que isso é inaceitável no país. Então, acho que tem um certo consenso na democracia brasileira. Nem todo mundo segue esse consenso, né? De que interromper vias, proibir o direito de ir e vir, etc., é uma coisa que qualquer democracia do mundo é inaceitável, né? Então, acho que faltou isso no discurso. Agora, vamos lá. No mais, ele fez a condenação, quer dizer, então tá dado o recado, quer dizer, os seus seguidores que continuarem interrompendo vias públicas estão contrariando uma orientação do seu líder, né, o Bolsonaro, porque o direito de ir e vir não deve ser interrompido, segundo o presidente, né, e também essa questão e deixou, digamos assim, o reconhecimento, digamos, o anúncio da transição para o ministro Ciro Nogueira, né. Então, quinta-feira, pelo que o ministro Ciro Nogueira disse, já conversou com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, de que haverá o início da transição. No fundo, cá entre nós, né, quer dizer, é a segunda coisa que importa, que vai começar a transição, que é o que tem que ser feito, né, e temos pouco tempo para a transição, menos de 2 meses, né, mas, digamos assim, eu acho que ali está o reconhecimento na prática. Até porque cá entre nós não tem outra alternativa, não existe. Esse tema do reconhecimento é uma subjetividade, na verdade, né? Porque quem anuncia o resultado das eleições, quem reconhece ou não, é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já se pronunciou no domingo, as eleições foram no domingo, então não cabe ao presidente ou a qualquer agente político ter uma opinião sobre isso, né? Essa é uma matéria da legislação brasileira. Existe, inclusive, uma legislação que foi feita na época do governo Fernando Henrique, que regula toda a transição. Então, a transição no Brasil, ela é regulada por lei. Quer dizer, o governo que entra tem direito a um ministro em caráter especial, nomeia 50 funcionários com cargo, né, com remuneração, com acesso a toda a documentação. Existe uma regra de transparência, o governo tem que disponibilizar espaço para que as pessoas trabalhem. Vai haver os secretários executivos do Ministério, eles ficam à disposição do governo que entra. Então tem todo um regramento, isso não é um ato de vontade de quem está no poder, não é? Então isso é um ato regulado pela lei brasileira e, obviamente, monitorado pelos órgãos de controle, inclusive pelo judiciário. Então não há nenhuma alternativa no Brasil, não há nenhuma hipótese de que a transição não aconteça. Foi anunciado, imagino que vai ser coordenada pelo ministro Ciro Nogueira, não é? O PT já anunciou, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que vai ser o Geraldo Alckmin do outro lado. Então a gente vai, eu acho que agora a tendência é uma desconstituição desses bloqueios. Acho que as polícias militares estaduais entraram com mais força. Acho que essa fala do presidente Bolsonaro já vai começar a desmobilizar esses movimentos. E o que a gente vai discutir daqui a alguns dias, não, imagino que algumas horas, aí 1, 2, 3 dias, é a transição, como é que vai se dar a transição, a montagem do próximo governo, e não mais esses episódios lamentáveis aí que a gente assistiu nos últimos dias, né? E acho que tem uma marca aí, né, de que a eleição não curou nenhuma ferida, né? O Brasil sai das eleições muito dividido,
Isso que foi anunciado. No fundo, o presidente Bolsonaro anunciou uma oposição, que a oposição será dura, está organizada, está mobilizada, fez um elogio às pessoas que estão mobilizadas aí, eu acho que já anunciou, fez um pré-anúncio, digamos assim, desse clima político do país que virá pela frente. Cá entre nós não é nenhuma novidade. Eu diria que não é nenhuma novidade nem de um lado e nem do outro. Acho que não houve nenhum gesto de lado nenhum para que houvesse qualquer tipo de conciliação ou reaglutinação do país, ou reaproximação do país, ou concertação, ou qualquer palavra que a gente possa utilizar, né? O que, na minha opinião, é lamentável, né? Mas a gente que faz análise, trabalha no jornalismo, só pode registrar os fatos e não desejar que alguma coisa fosse de um jeito ou de outro, né? De qualquer maneira, se agora a gente vê essa desmobilização desses movimentos completamente ilegais, né, e absurdos. Eu mesmo fiquei ontem 3 horas parado numa barreira dessa, tentando chegar a um compromisso profissional, uma situação muito, muito difícil, realmente. A gente começa a transição rapidamente, que é o que deve ser feito aí no país nas próximas